O próprio Jesus falou: se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer o impossível se tornar realidade. E quando Jesus liberou essa palavra, essa unção sobre nossa vida, todos aqueles que crê podem ter acesso a ela. Só que existem alguns fatores que nos impedem de viver o sobrenatural. E é sobre eles que eu quero falar nesse estudo, para que nós possamos aprender a como romper essas barreiras. Mas antes eu gostaria que você participasse até o final dessa mensagem. Para isso eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber todas as nossas notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando viver o impossível e começar a praticar o sobrenatural na vida dela. Nós precisamos viver o evangélico entendendo que o que nós fazemos não é para nós, e sim para Cristo. Nós precisamos entender que os frutos que nós alcançamos não são para aqueles que estão, mas sim para aquele que é o único que é a palavra viva, que é Jesus Cristo. O evangélico, ele é muito mais do que informação. O evangélico é prática, é muito mais do que nós lemos ou sermão que nós escutamos. Porque se a gente não praticar tudo aquilo que é liberado sobre nossa vida, é como a palavra de Deus fala, a fé sem ação, ela é morta. O evangélico é muito mais do que a gente pensa. É como uma unção que é derramada sobre nossa vida, é como um azeite que transborda, é como um fogo que queima, que se ele não chegar em outras pessoas, ele não muda nem a sua vida e nem a vida de ninguém. E quando a gente se dispõe a viver o sobrenatural, a gente se coloca numa condição de servo, porque nós somos servos e nós fomos comprados por preço na cruz. Deus, ele começa a criar situações, circunstâncias para a gente poder viver e exercer a nossa fé. E sim, começar também a ver o nosso propósito e a nossa missão. Porque isso não tem a ver com o tamanho da sua fé, mas sim como a gente coloca isso em prática. E tudo aquilo que a gente está recebendo, isso é voltado, ele sai de dentro de nós como sinais de milagres e coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas. É por isso que a gente precisa entender os nossos hábitos, porque hábitos antigos atrapalham e impedem a gente de viver um sobrenatural. Mas quando a gente começa a mudar esses hábitos, significa que também a gente começa a praticar novas coisas e viver novas experiências. E isso gera vida dentro de nós e faz a gente ter prazer em viver. E existem fatores que impedem a gente de viver o impossível, como a dúvida, o medo e a vergonha e a zona de conforto. Todos esses fatores anulam a nossa fé. A dúvida, assim como em várias outras áreas da nossa vida, também na nossa vida com a fé, ela impede a gente de viver, porque a incerteza, porque a gente não acreditar que a gente é capaz, faz com que a gente não consiga a dar um próximo passo, faz com que a gente não consiga subir de nível. E isso frustra os nossos sonhos e frustra a gente de viver o impossível de Deus. Sabe quando existe um querer, uma vontade dentro dos nossos corações, a gente começa a queimar por aquilo, a gente até começa a fluir. Só que aí vem a dúvida, começam a vir perguntas e começa a borbulhar na nossa cabeça. E é natural do ser humano sempre vir pontos mais negativos do que positivos. E isso faz com que a gente comece a ficar desanimado, que a gente comece a gerar uma dúvida se a gente realmente pode alcançar isso ou não. Só que isso não pode tirar você do seu foco, isso não pode tirar você de viver aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus tem sonhado com o seu propósito, com a sua missão e tudo que Ele quer fazer na sua vida. E eu fico imaginando aqui, Elias, lá no Monte Carmelo, sozinho, porque às vezes é só você e Deus, contra todos os profetas de Baal. E olha só para você ver que loucura, aquilo que era para poder pegar fogo, Elias começa a jogar água. Imagina, se Elias tivesse dúvida de tudo aquilo que Deus ia realizar, você acha que sequer ele tinha subido naquele monte? Ou ele teria jogado água naquela lenha? E eu entendo que com a dúvida é ativado o medo. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? E se não der certo? E se eu travar?
E se na hora eu não conseguir falar aquilo que Deus mandou eu falar? E se as pessoas não me aceitarem? Eu sei que começa a vir vários questionamentos. E se eu conseguir? Se eu posso? Se... E tudo isso é porque na nossa mente a gente não consegue entender o futuro. Porque realmente o futuro ele é desconhecido para a gente, mas não significa que ele não está sendo preparado por Deus. Porque Deus, se Ele te chamou, significa que Ele está fazendo que tudo venha convergir para que lá na frente você possa ter a sua vitória. E esse si tem roubado de várias pessoas viver uma vida extraordinária, viver as maravilhas que só o Senhor pode dar. Sabe, esse sentimento de aceitação, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de você ser envergonhado tem roubado isso de muitas pessoas. Só que entenda, a aceitação ela precisa vir só de uma pessoa e Ele já te aceitou. Jesus Cristo, Ele já te escolheu. Ele acredita em você e Ele sabe que você pode sim realizar grandes coisas. Você pode sim viver o seu propósito, aquilo que Ele desenhou para você, que Ele escreveu para você. Então não desista, creia que você é forte, que você realmente pode romper e viver o impossível de Deus. E assim como a vergonha é um plano de fundo do medo, porque elas são distintas, mas ao mesmo tempo elas estão correlacionadas em momentos diferentes da nossa vida. Mas veja, Moisés, por mais que ele sentiu vergonha de conduzir o povo, por mais que ele sentiu vergonha porque ele se atrapalhava na hora de falar, ele teve que romper essa barreira para ele poder viver algo extraordinário na vida dele. Eu nem preciso falar aqui quantos milagres impossíveis Moisés viveu, porque ele acreditou que o mesmo que definiu aquela trajetória para ele, também ia escrever o futuro dele. Talvez você não compreenda o futuro, mas fica tranquilo. José não entendia também e nem por isso fez bloquear tudo aquilo que ele tinha para viver. E o último que eu quero falar é sobre zona de conforto. Mas o ponto aqui, eu quero até abrir um parênteses, porque muitos coaches falam da gente sair da zona de conforto para a gente viver algo novo. O ponto aqui não é isso. O ponto é que se você está na sua zona de conforto, mas os sinais do Senhor têm te seguido, você tem conseguido viver o impossível, fica aí, fica fazendo o que você sabe fazer de melhor e viva isso com Deus. Mas se você está na sua zona de conforto e isso tem te impedido de você viver algo extraordinário, algo impossível, os milagres que Deus quer, os milagres que Deus pode fazer através da sua vida, é hora de você romper, você quebrar essas amarras, você rasgar esses pontos que você precisa para poder dar um próximo nível e começar a viver o impossível. Então, eu te convido agora, você viver o impossível e praticar isso, porque é isso que nós precisamos. Mais do que ouvir o Evangelho, mais do que ler a Palavra de Deus, é começar a viver verdadeiramente o impossível que só pode vir de Deus. Eu espero que você tenha aprendido que nem a dúvida, nem o medo, nem a vergonha, nem você estar num estado de comodismo tão grande possa te impedir de viver algo que Deus preparou para você. Então creia que você sim pode. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para você viver, ver e acreditar que o impossível pode ser realidade na sua vida. Um grande abraço e até o próximo estudo.